Bom dia, galera. Bom, o vídeo aqui presente é para conversarmos sobre a história do Ceará, né? Então, aula para a minha turma da disciplina eletiva História do Ceará. Especificamente sobre as rebeliões no Ceará, né? As rebeliões de 1817, uma rebelião do sul do Ceará que houve em 1821, uma rebelião de 1824, Confederação do Equador, a maior delas, e uma rebelião mais específica da região de Sobral em 1840. Né? Então, esse vídeo se destina a esta finalidade. Começando pelo começo. Antes de nós falarmos da rebelião de 1817, a gente tem que falar da influência da maçonaria sobre a elite comerciária de Fortaleza, da região Nordeste como um todo, principalmente de Pernambuco, né? No Brasil foi fundado logo no começo do século XIX o Grande Oriente Maçônico, que era uma loja maçônica, né? O que é a maçonaria? Maçonaria é a organização com funções políticas, que vai surgir nos arredores do século XVIII, né? Que vai participar de manifestações, de movimentos ligados à difusão do pensamento iluminista pelo mundo afora, né? E que aqui na região de Pernambuco chegou em torno do século XIX, né? O Grande Oriente Maçônico, ou o Grande Oriente Lusitano, né? Pode ser usado os dois nomes, ele foi muito influente na região. No entanto, ele foi desativado, entre aspas, ele foi perseguido. Sua sede era em Lisboa, em Portugal. Foi perseguido logo após as invasões francesas sobre Portugal, né? Foi fundado, só olhando aqui, eu estou consultando um material, viu, gente? Porque os nomes, né, não dá para confiar na memória. Manuel Arruda da Câmara e o padre João Ribeiro como os fundadores do Grande Oriente Maçônico na região de Pernambuco, né? E com a restauração portuguesa, por volta de 1813, o Grande Oriente abre, mas não mais no caso aí do Grande Oriente, ao qual a então província de Pernambuco, então capitania de Pernambuco, estava submetida, não mais sob a influência portuguesa, mas ele vai abrir em Londres, né? Pelo Domingos José Martins, né? E a partir daí tem uma outra perspectiva da organização do Grande Oriente, que passa a ter uma aspiração muito mais federalista do que a versão anterior, né? E a influência da maçonaria sobre essa região de Pernambuco foi significativa, né? A influência da maçonaria estava muito presente, por exemplo, no seminário de Olinda, né? O chamado Padre Coutinho, Rodrigo de Souza Coutinho, né? O fundador do seminário de Olinda, influenciou bastante o clero local. Por exemplo, o padre aqui do Ceará, que a gente vai falar mais dele daqui a pouco, José Martiniano de Alencar, era um dos discípulos do Coutinho, né? Dessa valorização do federalismo. O que é o federalismo, né? O federalismo pressupõe a autonomia das regiões, a autonomia dos estados. Pegando como exemplo máximo lá os Estados Unidos, né? Que é, acredito eu, a principal federação, né? Já que eles inauguraram essa prática política ainda no século XVIII. Federalismo é quando as diferentes regiões têm uma autonomia em relação à sede administrativa, em relação à capital, né? Essa autonomia administrativa, de afasta mais, que eu acho que o vento do ventilador está atrapalhando. Essa autonomia administrativa, ou seja, cada região podendo criar suas leis, cada região podendo organizar-se politicamente, né, com uma certa autonomia,
É o que caracteriza os Estados Unidos e é essa a essência do federalismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns países, alguns estados têm o aborto legalizado, outros não têm. Alguns estados têm é, o posse de arma legalizado, outros não têm. Isso vai variando de um estado para outro. Se bem que eu não estou lembrando aqui de nenhum estado dos Estados Unidos que não tenha pelo menos a posse de arma legalizada, né? Mas há essa diferença, há essa certa autonomia entre os estados. Isso é o federalismo. Então, quando começou é, a influência do federalismo na região de Pernambuco somou-se também a essa influência do federalismo a crise econômica que se abateu sobre o Nordeste do então Reino do Brasil, né? Ainda não era Reino do Brasil. Vamos usar o termo colônia portuguesa na América, que é mais acertado. Quando houve a influência desculpe, a crise econômica se instituiu por vários fatores. O primeiro fator é a decadência da produção açucareira, né? Quando o Brasil, o Pernambuco se reintegrou ao Império Português, expulsou os holandeses, que teve uma fase que os holandeses ocuparam a região de Pernambuco. Isso vocês não precisam se ligar agora, porque vai ser um assunto que vocês vão discutir nas aulas convencionais de história lá no ano que vem, né? Quando houve a reintegração de Pernambuco ao Império Português, os holandeses que ocupavam passaram a produzir açúcar nas Antilhas, os ingleses já produziam começaram a produzir açúcar de beterraba, enfim, aumentou a concorrência, a qualidade do açúcar da América Portuguesa, da região de Pernambuco, não era tão boa, e essa região foi perdendo perdendo mercado para esses novos produtos, novos açúcares que surgiam no mercado aí. A região entrou em uma decadência econômica, né? Com a descoberta de ouro na região das Minas Gerais tornou o centro da economia colonial portuguesa, né? Maior produtora de ouro, de metais preciosos. O núcleo econômico deslocou-se para lá. A sede administrativa, quando veio a família real portuguesa se instalar no Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, que também vai ser um assunto que vocês vão estudar no segundo ano, né? E fugindo das guerras napoleônicas, se instalaram no Rio de Janeiro, a sede administrativa se consolida na região sudeste, né? Deixa de ser na região nordeste, deixa de existir o vice-reino na Bahia. Já tinha criado dois governos locais, né, governos gerais locais no período colonial, que um ficava na Bahia e outro no Rio de Janeiro. Esse da Bahia deixa de existir. A sede do Império Português se consolida no Rio de Janeiro. Então, a sede administrativa também sai do Nordeste e vai para o Rio de Janeiro. E entre a elite local pernambucana, há uma reclamação crescente de que Pernambuco atuava mais como financiador dos luxos da coroa portuguesa que estava instalada no Rio de Janeiro e não usufruía muito dessa presença da metrópole no Rio de Janeiro. Para os colonizadores portugueses, tanto fazia eles serem administrados a partir de Lisboa, para os colonos ou para os habitantes, já não eram mais colonos, os caras já haviam nascido aqui, né? Os habitantes, né, do Império Português que moravam em Pernambuco, que moravam na região Nordeste. Não tinha muita diferença em eles serem administrados a partir de Lisboa ou a partir do Rio de Janeiro. Dava na mesma, né? O fato é que havia uma forte intervenção dessas sedes administrativas sobre as decisões tomadas nesses locais. Então, todos esses fatores se somaram a essa influência iluminista que era propagada pelo Grande Oriente, né, o Grande Oriente maçônico, né, que eu falei, e que era difundido no seminário de Olinda, e acabaram explodindo na rebelião de 1817. Né? Rebelião de 1817, liderado pelo Domingos José Martins e pelo padre João Ribeiro esse que é
um dos fundadores lá do Grande Oriente em Pernambuco, né? Então, há esse movimento que começa em Pernambuco, mas que há uma significativa participação do Ceará no mesmo. Como é que o Ceará entra na revolta de 1817? Vocês podem encontrar o termo revolução na internet, mas o termo revolução é complicado de ser utilizado, já que revolução, como a gente entende na história, pressupõe uma ruptura com o modelo, com a estrutura que existia e a formação de algo novo, algo completamente diferente. Como isso não aconteceu, não dá para a gente falar que o movimento de 1817 em Pernambuco foi uma revolução. Mas voltando aqui ao Ceará. Então, um padre que havia estudado, que eu falei no começo desse vídeo, no seminário de Olinda, o padre José Martiniano de Alencar, né, é aluno do padre Coutinho, do nome completo Rodrigo de Souza Coutinho, né, adere ao movimento republicano. Era o movimento de 1817, pretendia instalar uma república na região do Ceará, na região nordeste, né, incluindo aí Pernambuco, Piauí, Rio Grande, o que hoje é o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, toda essa região próxima ao que hoje é o estado de Pernambuco. Isso aí seria, chegando até a Bahia, seria a pretensão republicana, o espaço que essa república ocuparia. Não deu certo, né? Os movimentos de repressão foram muito duros em cima desses caras. Esses líderes pernambucanos foram executados, né? Seus corpos, como era praxe no início do século XIX, foram expostos em praça pública, esquartejados, né? Expostos em praça pública. E o padre José Martiniano de Alencar veio para o Ceará com essas pretensões também de instalar esse governo republicano no Ceará. O projeto era, a partir do sul do Ceará, montar um exército, e esse exército marchar até Fortaleza para derrubar o governo do Manuel Inácio de Sampaio, que era o chamado governador Sampaio, Capitão Mor, governador, que era o português escolhido pelo o governo português, que a sede era no Rio de Janeiro para administrar o Ceará da época, né? Só que esse movimento vazou água devido à não adesão de uma liderança da região do Crato, que foi o José Pereira Filgueiras, capitão-mor do Crato. Ao não aderir ao movimento do Crato de 1817, ele passa a combater os rebeldes, que inclusive eram parentes dele, né? A Bárbara de Alencar era cunhada, né, se não me falha a memória, do José Pereira Filgueiras. Então, passa a boicotar e a combater esse movimento, prende as principais lideranças, enviam os seus parentes para as masmorras de Fortaleza para serem aprisionados em Fortaleza e são enviados para a Bahia como prisioneiros do Estado português. E assim findou o movimento. Sendo que na capital, no Rio de Janeiro, esse movimento republicano também teve a participação do Antônio José Rodrigues de Carvalho, então ouvidor em Fortaleza, chamado Ouvidor Carvalho, né, que abriu uma filial do Grande Oriente, uma filial assim, né? Ele era pernambucano, né, reunia membros da elite local para lerem jornais, conversarem sobre política, sobre o pensamento iluminista, sobre a ideia de representação política, sobre o que seria o federalismo, né? E contou com a adesão de vários membros da elite local, principalmente uma família, né? O Antônio José Moreira Gomes, comerciante, capitão-mor de Fortaleza. O José Rodrigues de Carvalho era ouvidor, né? O Antônio José Rodrigues de Carvalho era ouvidor. O Antônio José Moreira Gomes e o seu filho, né? José Moreira, o padre José Moreira, aderiram fortemente a esse movimento, né? São acusados pelo um cara chamado Padre Inácio de Loyola, que depois a gente vai conversar sobre ele quando estiver falando da Confederação do Equador. E estes caras aí são presos pelo governador de Fortaleza, Manuel Inácio de Sampaio, né, deportados, né,
José Rodrigues de Carvalho é enviado para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro é enviado para Lisboa como prisioneiro. O José Moreira Gomes, ele é desterrado, né? Ele é enviado para a África, é preso, é condenado ao desterro, ao degredo, né? Degredado, enviado para a África, para uma colônia portuguesa africana, no momento não me lembro qual. Então esse foi o fim da rebelião de 1817. Pretensões políticas, republicanismo, federalismo, né? Implantar uma maior autonomia local. Tem um segundo movimento rebelde no Ceará em 1820, né? com maior substância. Movimentos de manifestações contrárias, de pequenas rebeliões, nunca parou de existir. Vez por outra, um indivíduo se rebelava contra a situação política da sua vila, mas eram movimentos muito locais. Que foi o movimento de 1820 foi o movimento dos chamados cerca-igrejas. O cara que eu falei lá do Crato, o José Pereira Filgueiras, monarquista, juntamente com seu subordinado mais imediato, Joaquim Pinto Madeira, não gostaram nadinha, nem um pouco, quando houve a Revolução do Porto em Portugal. Revolução do Porto em Portugal, o que é que foi, professor? Tá falando para vocês do primeiro ano é complicado, porque tem muita coisa para entender a história do Ceará. Vocês precisariam ter visto no segundo ano. Revolução do Porto foi um movimento que tentou, ao mesmo tempo, trazer de volta o rei português, né, o Dom João VI, para Portugal, para Lisboa, onde era a antiga sede do governo português. Então, restaurar a monarquia portuguesa em Lisboa, mas ao mesmo tempo era o movimento liberal que queria limitar a autonomia desse rei, queria impor a ele uma constituição. Então, era um movimento constitucionalista, referendado no pensamento iluminista, na ideia de representação política, na ideia de divisão de poderes, né? O poder seria dividido entre três partes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, eram conceitos que eram típicos do pensamento iluminista, aplicados no governo português pelos revolucionários portugueses, né? Chamada Revolução do Porto. No Ceará, sul do Ceará, a população não liderada pelo José Pereira Filgueiras, aí nesse momento favorável à preservação do poder do rei, porque as cortes retiravam privilégios que os capitães mores tinham, né? Capitães mores de ordenanças tinham, acabava com essa função de capitão mor, né? E os líderes, as autoridades militares locais passavam a ser nomeados, não era mais um título, ou seja, não era mais permanente, era alguém nomeado para exercer essa função durante uma certa época, depois, quando se achasse conveniente, se trocaria. Então, os capitães mores de milícia, capitães mores de ordenanças, perdiam muito poder com a Revolução do Porto, né? Então, esses caras se rebelaram contra o governo português. Se rebelaram como? Para compor o legislativo lá em Portugal, uma Câmara Legislativa, para elaborar uma Constituição, portanto, uma Assembleia Constituinte, fez-se uma eleição. Ou então, os revolucionários do Porto cobraram que todo o reino de Portugal fizesse uma eleição. E no Brasil, essa população, essa eleição dava-se nas igrejas, e esses caras começaram a incentivar a população a invadir as igrejas, daí o termo do que ficou conhecido esse movimento na época, o cerca-igreja, que eram pessoas que cercavam a igreja, invadiam, quebravam a urna, rasgavam os documentos do livro, né, das anotações dos votos, destruíam toda a mesa eleitoral que instalado nas igrejas, né? Um movimento interessante, o discurso dele, que eles diziam que lutavam contra a ameaça de reescravização das populações negras e indígenas não escravas. Foram incentivados esse discurso pelo Pereira Filgueiras,
o José Pereira Filgueiras, que eu falei, o Capitão Mor, Pero Pinto Madeira, mas ganhou uma certa autonomia. A população local dizia que havia um risco de, se fragilizando o poder do rei, se fragilizando o poder das autoridades provinciais, né, os governadores de província, e se essas autoridades passarem a ser eleitas pela elite local, não teria nenhuma forma de evitar que esses indivíduos, essa elite das vilas, escravizasse as populações pobres, né? Não teria como evitar, porque a figura do rei, de uma certa forma, estabelecer limites sobre a escravidão, dizia que um indivíduo, depois de livre, não podia ser reescravizado, né? Pelo menos em tese. Os governos provinciais representavam, né, o Capitão Mor, governador do governo das províncias, representava esse interesse do governo geral, do governo português. Então havia, de uma certa forma, um temor da população local, população negra, população indígena e mestiça, de que essa prática do constitucionalismo, de dar poder à elite local, os senhores de terra local, levasse a uma generalização da escravidão de pobres no Ceará. E a resistência foi contra isso. Então, o movimento do Cerco Igreja foi um movimento com essa forte conotação popular. Acabou rápido quando essas lideranças começaram esse pessoal que havia começado o movimento, né, o José Pereira Filgueira, principalmente o Pinto Madeira, acabaram a eles próprios resistir ao movimento, a desaconselhar, a mandar a sua cabroeira ir para casa, a esvaziar o movimento. Aqueles que o seguiam foram retirados desse movimento e aí ele acabou perdendo força, perdendo popularidade. Mas foi um movimento bastante significativo. Acho que ele deve ter temido, né, a capacidade de abrangência de uma reivindicação dessa, de populações negras e indígenas, temendo a escravidão em um movimento contrário à elite local, que queria escolher representantes para uma assembleia na sede do governo português. Então, o segundo movimento foi esse de 1821, chamado Cerco Igreja. O terceiro movimento foi o de 1824, a chamada Confederação do Equador. Na leitura clássica, a Confederação do Equador aqui do Ceará é tida como uma consequência da Confederação do Equador pernambucana, mas há divergências. A Confederação do Equador pernambucana, na minha leitura, foi um movimento, a Confederação do Equador do Ceará foi um outro movimento, e as duas se somaram. Mas que cargas d'água foi a Confederação do Equador? Quando em 1822 se proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal, a partir do Rio de Janeiro, liderado pela família Bonifácio, né? José Bonifácio de Andrade Silva e os seus irmãos, apoiando o Dom Pedro I para que ele assumisse o governo, preservando a ideia de monarquia, né? O Brasil se tornava uma monarquia, um império. O termo foi escolhido por causa do Império Napoleônico, da ideia de que Napoleão Bonaparte era um imperador e não um rei, né? Então o conceito, vocês vão aprofundar isso em outro momento da vida estudantil de vocês. Mas o que importa agora é essa parte. A Confederação do Equador, em 1924, foi essa terceira rebelião do Ceará, muito abrangente na Confederação do Equador. Se morreu muita gente, por exemplo, há descrições do padre Mororó, que é um dos líderes da Confederação, da parte pernambucana da Confederação do Equador, que vindo para o Ceará para encontrar as tropas do José Pereira Filgueiras, acaba encontrando toda uma fazenda cheia de corpos espalhados, né? Nas contagens dele, quase 200 corpos, né, espalhados pelo chão, de pessoas mortas. Então, muita gente morreu. E a Confederação do Equador no Ceará foi liderada novamente pela família Alencar, no Crato. Lembram lá? José Martiniano de Alencar, os seus irmãos Tristão de Alencar Araripe, né, Tristão Gonçalves de Alencar. Ele tirou Gonçalves e acrescentou o Araripe a partir de 1824, Confederação do Equador. Novamente com essas pretensões, né, de implantar o federalismo no Brasil.
Por que esses caras queriam implantar o federalismo? Voltando ao que eu tinha falado, Dom Pedro I convocou a Constituição, a Assembleia Constituinte em 1824, em 1822, desculpe, e nas províncias foram nomeadas juntas administrativas. O que é uma junta administrativa? Um grupo de pessoas eleitas para administrar as vilas. Neste momento aí no Ceará, quem governava, quem administrava a vila, era uma junta chamada Junta do Pinheiro Landim. Pinheiro Landim era um padre de Fortaleza, que essa junta foi montada devido a uma ameaça do José Pereira Filgueiras de invadir e derrubar a junta que existia em Fortaleza anterior, a junta Porbem Barbosa, né? E esse Porbem Barbosa, abandonou o governo de Fortaleza e o José Pereira Filgueiras se instalou em Fortaleza, aceitou que o José Pereira Filgueiras, o cara lá que participou da Confederação, da Revolução de 1817, que eu acabei de falar, e das rebeliões de Cerca Igreja em 1821. Então ele, de novo, em 1822, em novembro de 1822, marchou até Fortaleza, né? E aceitou que o Pinheiro Landim, o padre Pinheiro Landim, se tornasse o líder do novo governo, mas ele, antigo capitão-mor do Crato, José Pereira Filgueira, seria o chefe das armas, e um dos seus parentes, o Tristão Gonçalves de Alencar, seria também membro do governo. Então, o membro do governo do Pinheiro Landim, essa junta do Pinheiro Landim se montou e administrava o Ceará, né? Uma junta formada predominantemente de famílias do sul do Ceará, na região do Crato, região do Icó, né? Que ocuparam Fortaleza. Quando chegou em 1823, o Dom Pedro destituiu a Assembleia Constituinte. O que é destituir? Tirou, acabou, cassou a Assembleia Constituinte. Ele mesmo, então, promulgou a Constituição e destituiu também as juntas administrativas e nomeou para governar os estados os chamados presidentes de província, que seria mais ou menos o que seria um governador hoje, só que não era eleito, era nomeado, era o rei que nomeava. Então, foi nomeado não vou lembrar o nome do cara aqui. O cara foi nomeado para o Ceará, mas não é importante, né? Foi nomeado um membro, um chefe local daqui do Ceará, que estava em Fortaleza, para a presidência da província do Ceará, que era adversário político dos Alencás, né? Então houve uma resistência dos Alencás em aceitar esse cara no poder, e cassaram o mandato o Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, foi eleito por votos internos pelos próprios membros da junta administrativa como novo presidente, né? O José Pereira Filgueiras continuou como chefe militar, como governador chamado na época de governador das armas, e se montou uma junta independentemente das decisões do governo de Fortaleza. Uma junta, um governo completamente separado. Desculpa, o governo de Fortaleza não, o governo do Rio de Janeiro. O governo lá do Dom Pedro I, sediado no Rio de Janeiro, havia acabado com a junta administrativa e essas lideranças locais resolveram continuar com a junta administrativa. Então isso deu início à Confederação do Equador. O que eles reivindicavam? Basicamente, a restauração da Assembleia Constituinte, instituir a Constituinte que o Dom Pedro queria impor, né, tirar a Constituinte que o Dom Pedro queria impor, restaurar a Assembleia Constituinte para que pessoas eleitas fizessem a Constituição e garantir o federalismo, né? Só que há uma segunda leitura sobre esse movimento que diz que era um movimento separatista. Na fala dos membros, não há separatista, é separar o Nordeste do resto do Brasil. Na fala dos membros, não há nenhuma questão, pelo menos aqui do Ceará, nenhuma questão que prega essa separação, não, né? Há um movimento que prega a ampliação dessa rebelião contra esses anseios centralizadores vindos do Rio de Janeiro a partir da posição do Dom Pedro I. Então, a Confederação do Equador foi esse terceiro movimento, né, que se colocava contra as arbitrariedades do Dom Pedro I em cassar a Constituição, a Assembleia Constituinte de 1823,
1823, promulgar uma outra Constituição em 1824, e cassou também os governos das juntas administrativas. Temos um quarto movimento em relação às rebeliões aqui no Ceará, que também foi marcante. Em 1840, né, em Sobral, né, houve em 1840, havia dois grupos políticos no Brasil, os chamados liberais e os chamados conservadores. As variações desses grupos é muito confuso para vocês, não vou tentar explicar agora. Se vocês estiverem lá no final do segundo ano, eu explico isso direitinho. Mas em 1837, os conservadores haviam chegado ao poder, né? Em 1840, né, os conservadores caíram e começaram um governo dos liberais. Quando os conservadores chegaram ao poder, como assim, professor? Não era uma monarquia, não? É porque era assim, era uma monarquia parlamentar. Então, o gabinete administrativo, com os ministros, todo o ministério, o ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro da Fazenda, ministro disso, ministro daquilo outro, era nomeado pelo rei, né? E esses ministros organizavam as eleições, né? Nomeavam pessoas para fiscalizar as eleições, as juntas administrativas, as eleições nas províncias, no que hoje seriam os estados. Em um determinado momento, o rei cismava, quando achava que um dos lados estava muito forte, então ele nomeava um gabinete ministerial do lado contrário ao que estava até então. Então, era assim que havia os revezamentos entre liberais e conservadores. Quando o rei Dom Pedro I, depois o Dom Pedro II, principalmente o Dom Pedro II, Dom Pedro I não, mas nesse caso era uma regência, mas não vamos entrar nesse detalhe agora não. Quando a regência ou o rei tirava um gabinete e nomeava um outro gabinete, então uma outra ala política se instalava, porque eles nomeavam as pessoas para fiscalizar as eleições nas vilas e nas províncias, e passavam a ser eleita uma maioria do lado que estava no poder lá na sede do governo, né? Feito esse esclarecimento, quando os conservadores se instalaram no poder em 1837, devido a um gabinete, uma administração liberal ter renunciado, né? O Diogo Antônio Feijó renunciou, abdicou do comando do Brasil, que era o regente, né? Já porque nessa época o Dom Pedro II ainda era criança, assumiu o poder uma frente conservadora, né? O gabinete conservador, ou restaurador, como eles se definiam. E no Maranhão houve uma rebelião contrária a esse gabinete conservador, rebelião dos Bentivis, que se transformou na balaiada. Então, o que era a balaiada? Uma rebelião contra a presença dos conservadores no governo. Só que a gente costuma pensar que a partir das fronteiras das divisões territoriais de hoje. Mas no Ceará, essas fronteiras eram, no Ceará, nessa época, no período imperial, essas fronteiras eram muito fluidas. Por exemplo, a gente pensar no Ceará é algo complicado para essa época aí. As pessoas tinham, ao mesmo tempo, moradias em Sobral, e tinham outra moradia no Piauí, tinha uma moradia em Sobral, outra moradia no Maranhão, e transitavam de um canto desse para outro. As populações, ora estavam no Ceará, ora estavam numa fazenda do Maranhão, trabalhadores, estou falando, ora estavam numa fazenda do Piauí, ora estavam numa fazenda do Maranhão, migravam de um canto para o outro. Então, esse conceito de fronteira era muito fluido. E a balaiada, houve uma forte presença dessa rebelião dos balaios. Balaio é um cesto, né? Balaiada porque um dos líderes do movimento era um fazedor de cestos. Houve uma forte presença dessa rebelião nesse norte do Ceará, que incluía Sobral, noroeste do Ceará, que incluía Sobral. E um cara chamado Francisco, deixa eu pegar só o nome dele aqui nas minhas anotações. Francisco Xavier Torres, pronto. O Francisco Xavier Torres
foi o comandante enviado para combater os balaios nessa região de Sobral. Então ele ia para a Serra da Ibiapaba, ele se deslocava até o Maranhão com tropas cearenses combatendo os balaios. Então ele tinha um grupo militar que ele liderava, que o apoiava. Só que em 1840 caiu o governo conservador. Houve um negocinho lá no Rio de Janeiro chamado golpe da maioridade, que destituíram o governo conservador e os liberais assumiram o poder, né? 1840. E um cara chamado José Martiniano de Alencar, professor, é o mesmo lá, é o mesmo da Confederação do Equador. José Martiniano de Alencar foi nomeado presidente do Ceará, né? Antes do José Martiniano de Alencar, vamos fugir o nome do vice-presidente. Deixa eu ver se eu notei aqui. Eu estudo o cara e me fugiu o nome dele. João Facundo, né? João Facundo, da família Castro e Silva, vice-presidente da província, antes do José Martins de Alencar, havia demitido todo mundo que era do antigo governo conservador e nomeado aliados políticos liberais. Então essa prática de revezamento político era muito comum. Não havia concurso, como hoje em dia. Os cargos não eram, as pessoas não tinham cargos concursados. Era por nomeação mesmo, por afinidade política, critério, puxação de saco. Então, todo aquele grupo que pertencia ao grupo dos conservadores, que apoiavam os conservadores familiares, foram tirados do poder e nomeados liberais, né? Simpáticos ao João Facundo e ao Martiniano de Alencar. E houve esses liberais, esses conservadores foram destituídos do poder, organizaram um movimento para combater essa mudança, uma rebelião, né? O levante seria juntando as tropas que estavam em Sobral para combater os balaios, que eram liderados pelo Francisco Xavier Torres, as tropas de Viçosa, tropas de diversas naturezas, né? Tropas de linha, tropas milícias. Não é esse sentido de milícia que existe hoje não, viu? Milícia é outra coisa, que depois eu explico melhor. Eu vou tirar uma aula para falar sobre essa organização militar no período imperial. Milícias, né, tropas milicianas e primeira linha para montarem um exército e marchar em direção à fortaleza, prender o José Martiniano de Alencar e tomar o governo. Isso em 1840, né? Só que não deu certo, né? Não deu certo. Por que não deu certo? Porque quando esses caras estavam montando esse plano, liderado pelo Miguel Fernandes Vieira, da família Fernandes Vieira, da região próximo ao Icó, me fugiu o nome aqui da cidadezinha, da vilazinha, mas é uma vilazinha próxima ao Icó, Fernandes Vieiras. Então, o José Martiniano de Alencar se antecipou e veio para Sobral, onde estava a administração do Xavier Torres, onde estavam as tropas lideradas pelo Xavier Torres. E se instalou onde hoje é o Colégio Santana, que na época era a casa de um cara chamado Francisco de Paula Pessoa. Sou horrível para lembrar dos nomes. E olha que eu estudo isso. Francisco de Paula Pessoa, também um liderança local, depois veio a se tornar senador. Então, estava lá o José Martiniano de Alencar na casa do Francisco de Paula Pessoa, quando o Xavier Torres, o Francisco Xavier Torres, à noite cercou a casa e começou a bombardeá-la, né? Por quê, professor? Porque, como eu falei, eles haviam elaborado um plano para montar um exército, um grupo armado, marchar até Fortaleza, derrubar o governo e instalar um governo rebelde, um governo liderado pelo Miguel Fernandes Vieira, né? Só que o José Martiniano de Alencar foi para Sobral. E o Xavier Torres, que liderava as tropas que combatiam os balaios no Maranhão, aproveitou que o José Martiniano de Alencar estava em Sobral, cercou a casa
onde ele estava instalado e começou a bombardear, né? Porque houve uma resistência local, as lideranças liberais locais juntaram a sua cabroeira, né? As milícias locais reagiram a essas forças do José, do Francisco Xavier Torres, e conseguiram evitar que ele caísse. Aos poucos, percebendo, a tropa do Xavier Torres, percebendo que eles estavam atacando justamente o presidente de província, foram mudando de lado. Foram saindo do ataque e passando para o lado opositor, para o lado do José Martiniano de Alencar. Por fim das contas, quando terminou essa batalha, o centro de Sobral estava todo metralhado, né? Algumas dezenas de pessoas morreram, e o Xavier Torres fugiu, né? Depois ele foi perseguido e preso, né? E assim o José de Alencar conseguiu manter o seu governo. Ele saiu do governo questão de um mês depois, mas não por esses critérios. Ele saiu porque os conservadores voltaram novamente ao poder em 1840, finalzinho de 1840 para 1841. Então, foram essas 4 rebeliões, as principais rebeliões que ocorreram no Ceará na primeira metade do século XIX, né? Esses movimentos. Esqueci de uma. Provavelmente uma grande rebelião também, uma de 1830, a rebelião de Pinto Madeira. Rapidinho aqui. Rebelião de Pinto Madeira aconteceu em 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono. O Dom Pedro I saiu do trono, era o rei do Brasil, abdicou do trono em nome do seu filho, o Dom Pedro II, só que o Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade inconclusos, então assumiu a regência. E no sul do Ceará, o Joaquim Pinto Madeira era uma liderança monarquista, simpática ao Dom Pedro I, já havia se manifestado defendendo o absolutismo monárquico já há várias vezes, né? Apesar da monarquia que se instalou no Brasil não ser absolutista, a monarquia constitucional, mas o Joaquim Pinto Madeira ele defendia o absolutismo, né? E mesmo ele aceitando a monarquia constitucional, as pessoas o associavam, principalmente seus inimigos, a uma defesa da monarquia absolutista, de não só defesa da monarquia, mas da monarquia absolutista. Então, quando houve a abdicação, houve um esforço dos governos locais, das lideranças locais na região do Crato, de tentar evitar qualquer reação do Pinto Madeira. No entanto, eles passaram a literalmente atacar o Pinto Madeira. Houve um decreto para prendê-lo em 1831, quando Dom Pedro I abdicou. Sabendo da abdicação, várias pessoas, né, populações, ficaram em torno do Pinto Madeira. Ele chegou a montar um exército de 3.000 homens. 3.000 pessoas ficaram no seu entorno, né? Há uma defesa clássica que o Pinto Madeira e o seu exército havia a pretensão de restaurar a monarquia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que foi um cara que os seus inimigos políticos se aproveitaram do momento, ou seja, da abdicação de Dom Pedro I, e tentaram prendê-lo, tentaram condená-lo por algo que ele não tinha feito, né? Mas que ele realmente se definia nas suas falas públicas como um simpático da administração das monarquias absolutistas. O fato é que o Pinto Madeira reagiu a essa pretensão de prendê-lo, apoiado nesses 3.000 homens que estavam ao seu entorno, sua cabroeira, nos grupos que estavam lá ao seu entorno, e atacou as vilas onde ficavam essas lideranças que queriam prendê-lo, principalmente o Crato, né? Atacou o Crato, saqueou o Crato, as populações locais, lideranças locais tiveram que fugir. Eita, começou aí minha filha, né? Então isso foi uma das consequências da Confederação do Equador.
durou o finalzinho do ano de 1831, novembro e dezembro de 1831, e os primeiros meses do ano de 1832. Né? Resultado, na prisão do Pinto Madeira, ele foi preso. Né? E em 1835, condenado à morte na administração do José Martiniano de Alencar. Foi executado no Crato um dia depois de ter sido condenado à morte, quando cabia a ele recorrer, pedir um novo julgamento. Havia vários espaços para recurso, não deram os recursos a ele, não, ele foi executado ilegalmente. Né? A pena dele não, mesmo que ele tivesse sido condenado à morte, mas tinha todo um processo para percorrer que não foi percorrido. Então foi um assassinato a mando do Estado, né, com o consentimento do governo do José Martins de Alencar. Isso foi a rebelião de Pinto Madeira de 1831, né, que, repito, há leituras que dizem que elas queriam restaurar a monarquia do Dom Pedro I, mas eu não acredito nisso. Eu acho que foi uma reação local do governo do Pinto Madeira ao governo da província e das autoridades da região do Cariri contra ele. Ele reagiu e como ele tinha muitos cabras sob o seu comando, né, um exército de 3.000 pessoas. Você vê como é que ele conseguiu juntar tanta gente? Por um discurso religioso. Ele foi apoiado por um padre, não vou lembrar aqui o nome do bendito do padre, só que é um padre que adotou o discurso de que estava chegando no fim do mundo, o mundo estava para acabar, e essa regência queria acabar com o governo de Deus, né? Que os maçons queriam acabar com as igrejas, que substituir as santas por prostitutas, né? Por exemplo, os rebeldes de Pinto Madeira, quando eram presos, há relatos que eles diziam que o governo da época era judeu. Né? Judeu é um termo que era utilizado para falar de alguém não cristão, né? não bom, alguém ruim. Né? Não tem nada a ver com o povo judeu. Eu lembro de judiar, a palavra judiar, ou seja, torturar alguém, espancar alguém, né? Judiar, o termo judiar quer dizer isso. Tem essa relação com o nome judeu. Né? Então, acreditava-se que era um governo contra a Igreja Católica, oposta à Igreja Católica, quando não tem nada a ver com isso. Né? Então, a partir desse mito, essa população local ficou em torno do Pinto Madeira e serviu de soldado, né, para Pinto Madeira para resistir aos seus inimigos locais. Né? Não deu muito certo, ele acabou sendo preso em 1834, em 1832 e condenado à morte em 1835. Valeu, galera. Até a próxima.